O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Diácono Igor, Terra Santa. Quando falamos neste nome, logo pensamos nos lugares em que Jesus viveu. Ele nasceu em Belém, viveu a maior parte dos seus anos, os 30 anos em Nazaré, exerceu grande parte do seu ministério em Cafarnaum. A gente está ouvindo as leituras esses dias em Cafarnaum. E se entregou, morreu e ressuscitou em Jerusalém. E andou por muitos lugares ali. Quando pensamos na Terra Santa, também lembramos de Jerusalém, porque ela tem um destaque. Mas não foi sempre assim. Jerusalém, nós vemos na leitura de hoje e veríamos também na leitura de ontem, que a leitura de ontem falava do momento em que Davi tomou posse de Jerusalém, invadiu com o exército. Mas a gente não ouviu essa leitura porque ontem foi a memória litúrgica de São Timóteo e São Tito, então foram leituras próprias. Mas Jerusalém era uma cidade pagã. Ela não tinha uma tradição assim religiosa com o povo de Deus, como outras cidades que a gente escuta no Antigo Testamento. Siquém, Silo, Betel, Gilgal e outras eram cidades que já tinham uma experiência religiosa muito forte, e Jerusalém não. Mas agora que Davi tomou posse dessa cidade, ele transporta o objeto mais sagrado que o povo de Israel tinha, a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Nessa época aqui, o povo de Israel era dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Mas a Arca da Aliança era um símbolo que unia os dois reinos. E Davi começou a reinar sobre o Norte e sobre o Sul. E agora com a aliança, com a Arca da Aliança, consegue reunir esse povo. Então ele transporta a arca, como nós vimos. Ele, rei, agora com vestes sacerdotais, conduz a arca até uma tenda, que ele não tinha templo, ainda nessa época, ele constrói uma tenda e realiza então essa sessão solene, com carneiros e bois, sacrifícios pacíficos, e introduz naquela cidade pagã a Arca da Aliança. E agora Jerusalém se torna Terra Santa, solo sagrado, porque a presença de Deus está ali. Mas Jerusalém, ela vive uma experiência que a gente poderia dizer assim, de subida e de descida. Porque com Davi e seu filho Salomão, ela permanece unida e um reino ali forte, tendo ela como a sua capital.
Só que depois de Salomão divide-se de novo o reino. E o povo de Israel vive sob diversas dominações durante séculos. Os babilônios, Nabucodonosor a gente escuta, os persas, o templo destruído, os gregos, os romanos, que Jesus então já vai chegar nessa época, até que chegue realmente o grande rei de Jerusalém. Nós ouvimos hoje no Salmo: dizei-nos quem é este o Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o grandioso, Jesus. E acompanhe-me, ele também vai entrar como um esposo, digamos, cantando, dançando diante do seu pai, para conquistar e para desposar Jerusalém, e mais ainda a nova Jerusalém, a sua igreja. Ele, que é o sumo e eterno sacerdote. Ele entra em Jerusalém, Jesus, não com holocaustos e sacrifícios alheios. Não entra com bois e carneiros, mas com seu próprio corpo, verdadeiro templo de Deus, e se oferece em holocausto de amor. Também com poucas vestes, desvestido no lenho da cruz, se oferece no leito. Se oferece e no leito da cruz contrai as núpcias, e no trono do madeiro reina soberano. Deste modo nos fez sua família, nos conquistou com seu sangue. Este sangue que derramou naquela terra, após ter percorrido-a de cima a baixo, foi por causa dele, que é maior do que Davi, que é maior do que a arca, que é maior do que o templo. Ele que se ofereceu naquela terra, é por causa dele que essa terra é chamada de Terra Santa. Por causa de Jesus, que veio realmente para nos salvar, que veio realmente para agora se oferecer, se entregar a nós. Agora há pouco, antes da missa, estávamos aqui, rezando na capela. Terra Santa, esse santuário, Terra Santa, onde temos aqui o sacrário, e em cada igreja, cada capela onde se celebra o sumo e eterno sacrifício do Senhor, é Terra Santa. Nós vemos Davi, depois de celebrar os sacrifícios, entregar, foi uma festa enorme, né? Cantos de alegria, e ele entrega então tortas, bolos, todo mundo recebe e volta para sua casa. A abundância. Ele, como rei e sacerdote, não tem como, num contexto litúrgico, não recordar da Santa Missa, em que nós também recebemos da abundância de Deus, em que somos alimentados e vibramos também por receber nosso Senhor, que é a nossa salvação. E nós, logo mais, receberemos muito mais do que bolos, tortas. Nós receberemos o próprio corpo desse que se ofereceu por nós. E também nós nos tornamos templo de Deus, morada santa, onde o Senhor pisa, habita e derrama o seu sangue precioso e ressuscitado vive em nossos corações pelo dom da fé. Claro, com piedade, mas também com muito louvor, vivamos o rito eucarístico.